tudo bem com vocês? Então, vamos continuando com as nossas aulas e hoje eu gostaria que vocês utilizassem a nossa apostila nas páginas 22, 23 e 24, que fala sobre o teatro nacional, musical e arena. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho dessa questão do que como é formado um teatro musical, mas em especial o de arena. Nós podemos já pegar na nossa apostila, acompanhe comigo aí já no ponto 4.1, teatro musical. O teatro musical utiliza várias linguagens da arte. Os atores trabalham o som, o teatro, a dança, a música e os diálogos. Esse tipo de teatro teve sua origem com as óperas, que com o passar do tempo foram simplificadas, criando uma nova vertente. No Brasil, o teatro musical passou a ser conhecido no final do século XIX. Inicialmente era uma mistura de comédia, música, dramatização nos moldes do teatro de revista. O teatro de revista é um teatro que surge na França, né? E ele tinha como finalidade abranger a sociedade em modo geral, e não apenas aquelas classes mais elevadas. Então, eles queriam abranger todas as classes sociais, independente de cor, credo, situação financeira e assim por diante. Eles tinham também uma questão muito interessante, é que eles utilizavam em seus espetáculos críticas a algum fato que estava acontecendo na sociedade na época. E eles também, quando houve a primeira revista, né, que é chamada, o primeiro teatro de revista na França, eles fizeram como se fosse a primeira apresentação, digamos assim, foi feita como se fosse uma retrospectiva de fim de ano, que aconteceu no fim de ano. Então eles pegaram todos os fatos marcantes que aconteceram naquele ano e apresentaram, né, e transformaram aquilo em teatro de revista. E sempre tinha aquela questão de fundo crítico e até humorístico, de comédia. Então vamos seguindo aqui embaixo, ó. Saiba mais. O teatro de revista era considerado por ter uma linguagem inferior, pois costumeiramente fazia piadas e utilizava termos considerados vulgares e impróprios para a sociedade da época. Ou seja, porque eles queriam atingir a sociedade de modo geral e também aqueles mais comuns, e não ficar só apenas na burguesia, naquela classe social alta. Então eles queriam abranger todos de modo geral. O teatro musical, nos moldes do teatro de revista, presta atenção, o teatro musical segue os moldes do teatro de revista. Permaneceu no Brasil até a ditadura militar, que censurou esse gênero. Após essa época surgiram diretores e intérpretes que passaram a estudar novas possibilidades de teatro musical. Ou seja, a ditadura censurou essa espécie de teatro musical, que até porque tinha também, como teatro de revista, esse senso crítico, certo? Então, vamos virando agora a nossa apostila, na página 23, tem lá no ponto 4.2, teatro de arena. Teatro de arena, gente, na verdade, é um espaço redondo ou circular, mas que geralmente o palco não vai ficar no fundo, como nós costumamos ver nos teatros atuais. Mas no teatro de arena, o palco vai ficar no centro e as arquibancadas vai ficar em volta do palco, como se fosse até uma espécie de circo. O circo, geralmente, o palco é no centro, a picadeira no centro, e em volta fica as arquibancadas. Então, o teatro tem esse mesmo formato. Vamos lá. Foi no primeiro Congresso Brasileiro de Teatro, no Rio de Janeiro, em 1951, que o país teve a primeira manifestação do que chamamos hoje de teatro de arena, com uma apresentação de Décio de Almeida Prado. Essa modalidade de teatro surgia como uma possibilidade de baratear os espetáculos, pois eles exigiam grandes produções e investimentos. Naquele ano, José Renato, presta atenção, gente, José Renato abraçou a ideia e colocou em prática com a peça O Demorado Adeus. No ano de 1953 é fundada a Companhia de Teatro de Arena, que estreou em vários salões, destacando nomes como José Renato, Geraldo Mateus, Henrique Becker, Sérgio Brito, Renata Blandstein, Mona Delassi. Augusto Boal foi um dos grandes idealizadores deste modelo de teatro, que utiliza como palco o espaço que pode ou não ser coberto.
às vezes esse teatro não vai ter uma certa cobertura. Entenderam? Às vezes o teatro vai ser ao ar livre, né, digamos assim, mas construído em um espaço, sim, mas sendo ao ar livre. Mas também, na maioria das vezes, vai ter a cobertura. Ele era rodeado pela plateia, como eu expliquei anteriormente, ele ficava o palco no centro e em volta desse palco ficava as arquibancadas, ou seja, o povo, a plateia assistia do centro mesmo. Ou seja, era possível ver de todos os ângulos o teatro. Aí como tem embaixo, o teatro pode apresentar uma formação conforme a imagem a seguir. Então aqui embaixo, nós temos aqui na nossa apostila, se vocês forem visualizar, aqui ó, nós temos alguns exemplos de teatro. Aqui nós temos o primeiro, o circular, tá vendo? Ó, o espaço em vermelho é o palco e em volta estão as arquibancadas. Temos o semicircular, que o palco vai estar também no centro, sendo que ele vai parecer que está no fundo, né? E as arquibancadas em volta dele. Temos o terceiro quarto de círculo, tá vendo? O círculo aqui vai estar mais no centro e as arquibancadas em volta, mas no fundo aqui atrás não terá arquibancada. Nós temos o defasado, tá vendo que o palco está aqui, mas a arquibancada começa estreita e ela vai crescendo até que para frente mais, depois vai afunilando novamente. Temos o quadrado, que vocês podem ver que também o palco está no centro e as arquibancadas em volta dele todo. Temos o ovalado, que é um oval, mesma coisa, o palco no centro e as arquibancadas em volta, sendo que vai ter não vai ser circular, ele vai ser ovalado, oval. E temos o triangular, que vai ser em forma de triângulo, que vai ter o palco aqui no centro e 3 arquibancadas em volta, mas vai ter aquele mesma coisa, mesmo sentido, o palco está sempre no centro de tudo. Então, gente, eu vou deixar aqui para vocês, na página 24, para vocês responderem o exercício 1 da página 24. Então, tá aqui, ó. Avaliem a imagem do Teatro de Arena de Ribeirão Preto, São Paulo, e classifiquem o tipo de formação do palco. Ou seja, vocês vão olhar nesse esqueminha, esse desenho que tem aqui na frente, e vão olhar essa mesma imagem e vão comparar qual tipo de palco, né, qual formação de palco se encaixa neste palco que está mostrando aqui nessa atividade na questão 1. Tá certo, gente? Então, façam, me mandem por e-mail, por favor, tirem a foto, né? Mande por e-mail, não deixem de colocar o nome em cima aqui na hora de tirar a foto, coloca o nome e a turma e mande por e-mail, tá bom? Então, até a próxima e aquele abraço.